Olá, aprendizes! Vamos dar continuidade aos nossos estudos de saúde e segurança no trabalho? Vamos ver hoje avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. Está na NR9, que foi revisada agora no dia 10 de março de 2020. O que são exposições ocupacionais e como prevenir? São elementos ou substâncias presentes em diversos ambientes que, acima dos limites de tolerância, podem ocasionar danos à saúde das pessoas. Importante, acima dos limites de tolerância, porque todos nós, o ser humano, ele tem um limite de tolerância. Então, quando está acima desse limite de tolerância, então ele deve ser estudado para não ocasionar nenhum dano à nossa saúde. Existem três exposições ocupacionais. Vamos lá. São riscos ambientais. O primeiro, agentes físicos. O segundo, agentes químicos. E o terceiro, agentes biológicos. Então, agora nós vamos ver cada um deles. Agentes físicos são diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruídos. O ruído age diretamente sobre o sistema nervoso, ocasionando fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, etc. Além dessas consequências, o ruído atinge também o aparelho auditivo, causando a perda temporária ou definitiva da audição. Volto a alertar que esses ruídos que nós estamos falando são acima daquele limite que o nosso sistema físico, né, o nosso corpo aguenta, tolera. Então, aqui vem a nossa memória, aquela história de colocar o fone de ouvido, né, para ouvir uma música, por exemplo, e colocar no último lá, né, no som mais alto possível, né? Ah, eu gosto de ouvir bem alto. Se ultrapassar aqueles limites do nosso sistema auditivo, nós podemos estar fazendo no nosso corpo esses tipos de problemas que nós falamos aqui, né? Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, né? Veja bem, aqui nós estamos tratando de trabalho, de ruídos no trabalho, na nossa vida profissional. Máquinas com alto ruído, né? Coisas desse tipo. Mas isso aqui pode ocasionar também esses problemas na nossa vida particular. Sabe a balada nossa aí, a nossa famosa balada, chega lá, ficar perto da caixa de som e a caixa de som tá lá, tum, 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 né? Fazendo aquela barulheira maluca. Isso aí também é um ruído excessivo, que pode ocasionar isso. Imagina, né, o DJ ficar com aquele fone de ouvido colocando música a noite inteira. Ele é um candidato em potencial para ter algum desses problemas aqui na audição e, consequentemente, no sistema nervoso. Outro agente físico, vibrações.
Na indústria, é comum o uso de máquinas e equipamentos que produzem vibrações que podem ser nocivas ao trabalhador. As vibrações podem ser localizadas em certas partes do corpo, são provocadas por ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. Consequências: problema nas articulações das mãos e braços, osteoporose, perda de substância óssea. Aqui vamos também pensar sempre que são vibrações acima dos limites permitidos. Imagine você trabalhando com uma furadeira, essa furadeira grande, né, profissional, que ao você usá-la, vibra a sua mão toda, né? Você segura a furadeira ali, ela vibra a sua mão, que acaba vibrando o corpo. Então, localizada em certas partes do corpo, no caso aí da mão, braço, né? Então, isto aqui pode ter esses problemas que nós falamos aqui no final, né? As consequências. Problema nas articulações das mãos e braços. Aquela ferramenta grande que o pessoal usa, por exemplo, em trabalhos na rua para quebrar, por exemplo, o asfalto, né? Quebrar pedras. Aquilo ali causa uma trepidação violenta, né? Se segura naquele equipamento, ele pula, você tem que segurar muito forte para que ele realmente transmita o impacto na ponta ali e quebre o asfalto, o concreto, seja lá o que for. É claro que isso aí pode ocasionar com o tempo problemas nas articulações das mãos e braços. Pode ser também essas vibrações generalizadas ou do corpo inteiro. As lesões ocorrem com as operadoras de grandes máquinas, como os motoristas de caminhões ou ônibus e tratores. Ou seja, né, ele operando máquinas, principalmente tratores muito grandes que trepidam, né, e acaba trepidando o seu corpo inteiro. As consequências: lesões na coluna vertebral, dores lombares. Para evitar ou diminuir as consequências das vibrações, é recomendado o revezamento dos trabalhadores expostos aos riscos, menor tempo de exposição. Ou seja, você não vai trabalhar, por exemplo, 8 horas direto numa máquina dessa, né? Que vai te causar problema. Então você trabalha um período, aí passa para outra pessoa, enquanto isso você descansa, depois você volta. O técnico de segurança e o engenheiro de segurança, eles têm esses intervalos, eles têm todo esse trabalho que deve ser feito para evitar essas lesões, né? Diminuir os tempos de exposição, essas coisas todas. Eles têm, as normas estabelecem, né? E eles têm todo esse conhecimento para implantar um sistema de revezamento. Pressões anormais. Baixas pressões são as que se situam abaixo da pressão atmosférica normal e ocorrem com trabalhadores que realizam tarefas em grandes altitudes. A pessoa vai trabalhar, por exemplo, no morro muito alto, né? Numa altura realmente grande, né? Essa, é, essa pressão anormal, né, que ocorre com trabalhadores que realizam tarefas em grandes altitudes, não significa que é no primeiro andar de um prédio, no segundo. São diferenças de altitude muito grandes, né? As altas pressões são as que se situam acima da pressão atmosférica normal. Ocorrem em trabalhos realizados em tubulações de ar comprimido, trabalhos executados por mergulhadores, etc. Aí já é dentro da água, né? Quanto mais você mergulha, né, abaixa dentro de um rio, por exemplo, de um mar, a pressão vai aumentando violentamente. Então, é dessa diferença de pressão que nós estamos falando.
A exposição a pressões anormais pode causar a ruptura do tímpano, ou seja, estourar teus ouvidos. Temperaturas extremas. Altas temperaturas podem provocar desidratação, erupção da pele, cãibras, fadiga física, distúrbios psiconeuróticos, problemas cardiocirculatórios, insolação. Então, as altas temperaturas, né? Você trabalhar em local que tem uma temperatura, por exemplo, de 50 graus, né? 60 graus, coisas desse tipo assim. Então, ele pode provocar desidratação, erupção da pele, cãibras, fadiga física, distúrbios psiconeuróticos, problemas cardiocirculatórios e insolação. Em baixa temperatura, que pode provocar feridas, rachaduras e necrose na pele, enregelamento, que é ficar congelado, agravamento de doenças reumáticas, predisposição para acidentes, predisposição para doença das vias respiratórias. Por exemplo, câmeras frigoríficas, que normalmente trabalham a 15, 20 graus abaixo de zero. Então, se você não trabalhar devidamente usando os EPIs, né, que seriam capas que barram essa baixa temperatura, você vai estar exposto a esses tipos de problema. Agentes químicos são as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, na forma de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que pela natureza da atividade de exposição possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. Cabe aqui uma explicação desse termo fumos. No caso nosso aqui de estudo de agentes químicos, esses fumos são as fumaças. Então não vamos confundir as coisas, né? Fumos aqui no nosso caso são fumaças. Vamos ver as vias de intoxicação para a gente entender melhor. Primeira dela, ingestão, ou seja, pela boca, né? Você passa para dentro do organismo esse agente químico por ingestão. A outra maneira, né, é por absorção, pela pele, né? Cai na pele e a própria pele absorve esse agente químico. E por inalação, ou seja, você respira, né, no ar lá o agente químico. Tudo isso cai no seu organismo e pode causar um problema sério. Por isso, nós temos que usar os EPIs adequados para que não aconteça nenhuma dessas condições, né, de ingestão, de absorção ou de inalação. Agentes biológicos são riscos oferecidos por diversos tipos de micro-organismos que possam infectar o indivíduo por vias respiratórias, contato com a pele ou ingestão. Então, o que são esses riscos biológicos, né? Esse tipo de risco relaciona-se com a presença em ambiente de trabalho de micro-organismos como bactérias, fungos, vírus, bacilos, etc. Normalmente presentes em alguns ambientes de trabalho como hospitais, laboratórios de análise clínica, recolha de lixo, indústria de couro, tratamento de efluentes líquidos. Especificamente na época que nós estamos hoje, a gente está vendo muito isso, né? Quando a gente fala vírus, né, a gente já começa a tremer, né? Nós estamos aí em plena pandemia do coronavírus
E nós estamos vendo hoje, infelizmente, esse sistema de agente biológico de forma muito grave. E temos que nos prevenir também de todas as maneiras possíveis. Até pouco tempo atrás, né, até 2019, a gente tinha isso, mas numa quantidade muito pequena. Era assim, era bem fácil de a gente controlar. De 2020 para cá, nós estamos com um problema sério com o coronavírus. Então, a gente aprendeu, né, a duras penas, a lavar a mão, desinfetar com álcool gel, né, a ter cuidado com onde a gente toca, o local que a gente vai. A gente usa máscara direto o dia inteiro. Tudo isso está nos riscos biológicos, né? São esses agentes biológicos que estão sendo ditos aqui, ó. Bactéria, vírus, fungos, bacilos, né? Em condições normais, fora dessa pandemia, quando a gente vai em hospital, principalmente hospital e laboratórios de análise clínica, a gente deve tomar um cuidado muito grande para não ficar colocando a mão em qualquer lugar, porque são locais que têm um alto potencial de transmissão de vírus, bactérias, fungos, né? Então a gente não pode, por exemplo, ficar passando a mão em parede e coisas desse tipo assim, né? A gente deve evitar ao máximo. Em hospitais é muito comum o pessoal ficar quase o dia inteiro limpando tudo, né? Limpando parede, piso, maçaneta, todo lugar que dá para colocar a mão, a gente transmitir. Mas mais gravemente agora, nessa situação que nós estamos passando. Então, vamos ficar muito atentos a isso, porque são agentes biológicos que se transmitem mesmo. Então, vamos ficar atentos. Eu vou comentar com vocês também alguns agentes que têm, não está na NR, mas eu acho extremamente importante nós ficarmos atentos. Agentes mecânicos, né? Arranjo físico inadequado. O local de trabalho de vocês é desse jeito aqui? Espero que não, né? Imagine você trabalhar numa mesa de escritório desse jeito, assim, ou mesmo num chão de fábrica, né? Num local e que esteja uma bagunça total, né? Então, são condições que podem afetar a saúde e até acidentes, né? Provocar acidentes. Outro agente mecânico: máquinas e equipamentos sem proteção. As máquinas, a gente sabe que são giratórias e elas podem provocar um efeito chamado estroboscópico, que nós vamos ver o que é esse agente estroboscópico agora. Vamos prestar atenção na hélice desse avião. Então, deu a partida lá no motor, a hélice começou a virar. Opa, ela está virando para a direita? Tá para a direita. Não, virou para a esquerda. Nossa, ela está virando para onde? Para a esquerda. Vamos prestar atenção? Está virando para a direita, né? Deu partida no outro motor. O outro motor está virando para a esquerda. Como que esse avião vai voar, né? Uma hélice está para a direita, outra hélice para a esquerda. Uma está devagarzinho, a outra está depressa. Nossa, que bagunça, né? Vamos ver esse avião aqui. Ele está se posicionando para decolar, né? Decolar, voo. Vamos olhar aqui as hélices desse motor. Nesse ponto aqui, o avião é acelerado ao máximo para poder ter força para levantar voo. Vai, parou?
A hélice parou? Está virando um pouquinho do lado, um pouquinho do outro. Como que esse avião vai voar se os motores estão parados? Que coisa, né? Isso aí, pessoal, chama efeito estroboscópico. O que é o efeito estroboscópico? Dependendo da luz ambiente, quando o motor está em movimento, ele pode dar a ilusão de que está parado, de que está virando para a esquerda ou para a direita, ou seja, ele mostra visualmente uma coisa que não está acontecendo na prática. Bom, e qual é o problema disso? Isso pode ocasionar um acidente gravíssimo. Imagina que vocês vão dar manutenção nesse equipamento e tá lá esse motor está no meio da fábrica, muito barulho, sabe? E você olha e fala, esse motor está desligado, né? Eu posso mexer com ele. Eu posso mexer na polia, na correia, seja lá no que for. Mas, na realidade, você está vendo um efeito estroboscópico, ou seja, o motor ele está ligado e está virando, mas está dando a ilusão de que está parado. Então, é uma coisa que temos que ficar muito atentos. Os motores, eles têm que ter uma proteção para que você não chegue com a mão ou com a ferramenta nele de forma descuidada e tomar muita atenção. Então, a hora que você vê o motor, mesmo que você ache que ele esteja parado, ou uma máquina qualquer que esteja funcionando, que tenha alguma parte giratória, e você olha e fala, se está parado, vamos verificar se ele está realmente desligado, se ele está parado, porque pode gerar um acidente. Ferramentas inadequadas ou defeituosas. Andariam numa carrocinha dessa? Olha que legal. O cara meteu uma cabine de caminhão em cima de uma carroça, né? E está numa boa lá. Claro que isso aí vai gerar um acidente já já. Não tenha dúvida nenhuma. Porque não foi feito para isso, está de forma totalmente inadequada. Outro caso aqui, este plug de eletricidade ligado, né, de forma totalmente inadequada. Vai dar um problema sério, isso aqui vai dar um curto-circuito, vai dar um choque muito grande. Não pode fazer uma coisa dessa de jeito nenhum. Por mais que você ache que você domina a situação, não faça uma gambiarra dessa daqui. Esse nosso amigo aqui, usando uma máquina de corte, né, uma serra circular elétrica, apoiado o material no joelho dele. Então, ele está com a madeira apoiada no joelho dele e usando uma serra que tem uma velocidade violenta desse jeito. Se der algum tipo de desequilíbrio na serra, na madeira, na mão dele, no próprio corpo, ele vai serrar a perna dele. Então, são fatos inadequados que não podem ser feitos de jeito nenhum. Iluminação inadequada. Do ponto de vista de fotografia, está muito bonita essa imagem, né? Uma foto até bem tirada, bonita, artística, mas do ponto de vista de trabalho, completamente errado. Vamos analisar? Primeiro, essa mulher está com uma luz excessiva no rosto, proveniente do monitor que está ligado. O teclado, ele está com uma iluminação errada também. Está iluminando só a parte de cima do teclado. Devia iluminar o teclado inteiro. Ela deve estar num ambiente
mais ou menos escuro, porque ela está precisando iluminar o teclado, assim com uma luz especial, né? Então, primeiro, ela tem que estar num ambiente com uma luz geral boa, que não precisasse de uma luz só para o teclado. Outra coisa, essa luz do monitor no rosto dela vai provocar um problema nos olhos, seguramente. A visão dela vai ser, ao longo do tempo, prejudicada com essa excessiva iluminação no rosto. Eletricidade. Já viram tanta gambiarra junto assim? Pode ser que tanto assim não, mas algumas já viram sim, né? Colocar um T em cima de outro T, né? Ah, dá para ligar mais um, vamos fazer mais uma extensãozinha aqui, vamos que vamos, né? Olha, se essa tomada é para uma saída, é para uma saída, é para ligar um equipamento. Será que ela está dimensionada para tudo isso? Claro que não está dimensionada para tudo isso. Se tivesse, teria aí tantas saídas quanto fossem necessárias. Vamos ver quantos equipamentos estão ligados aí? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 equipamentos ligados nessa tomada. Não dá, né? Não tem tomada que aguente um negócio desse. Vai acabar num curto-circuito, vai acabar num princípio de incêndio, coisas desse tipo. Então, não façam isso. Se é uma tomada, é uma ligação. Armazenamento inadequado. Isso é uma coisa também que não é tão difícil assim da gente ver, né? Vai chegando as coisas, a gente vai colocando, empurrando, encostando na parede e vamos que vamos. Aí precisamos pegar uma caixa que está lá encostada na parede, lá no fundo. Como que nós fazemos? Vamos subir em cima disso tudo, esticar o corpo, ou seja, nós vamos provocar um acidente. Vai seguramente ter um acidente aí nesse meio. Tem que ser, esse material tem que ser armazenado por tipo, né, por tamanho de caixa, de tal maneira que a hora que a gente precisa pegar, a gente vai lá e pega essa caixa, pega esse material que a gente está precisando. Outra coisa, olha aí caixas encostadas numa porta. Será que numa emergência eu não vou precisar abrir essa porta? Vou conseguir? Claro que não. Vai ser um problema sério. Se tem essa porta aí, é que essa porta vai para algum lugar, né? Ninguém ia colocar uma porta aí sem necessidade. Então, vamos deixar a porta desobstruída, de tal maneira que eu abro e fecho a hora que eu preciso, principalmente em emergência. Animais peçonhentos. Olha aí, 3 animaizinhos bonitinhos, né? Essa cobra que está aqui, né, vermelha e preta, essa cobra é uma cobra coral. Cobra coral tem um veneno para ninguém botar defeito. Uma picada de uma cobra coral, se não for acudido rapidamente, com soro e tudo mais, a pessoa morre mesmo. O veneno dela é muito violento, mata a pessoa mesmo. Esse escorpião que nós temos aqui também. Escorpião também é perigosíssimo. Ele tem esse ferrão no rabo aí, tá uma parte mais avermelhadinha aqui na nossa foto, né? Que é também de rebentar. A dor é muito forte e o efeito no corpo é grande. E aranha. Aranha também tem um veneno muito grave, né? Ela pega e
Pode até você ter que amputar dedo, coisa desse tipo. Desses animais peçonhentos pode acabar ou numa amputação, ou mesmo em morte. Aonde que a gente encontra esses animais peçonhentos, normalmente, e que geram acidente? Tábuas empilhadas, né? Material de lixo. Às vezes você vai deixando, né, no fundo do quintal da sua casa ou na empresa. Ele fala, naquele cantão lá ninguém vai mexer, vamos empilhar coisas lá, né? Aí vai empilhando de qualquer maneira, tábua, material plástico, papel, sabe lá eu, né? Garrafas. E aí, isso vai ficando lá com o tempo, com o tempo. Esses nossos animais peçonhentos, esses nossos amigos aqui, adoram esses lugares para se esconder. Aí, um determinado dia, fala assim: vamos limpar aquilo, vamos tirar isso tudo de lá. E você não usa uma luva de proteção, não usa uma bota. Aí você vai mexer lá e é picado por esses animais peçonhentos. E aí tá feito a desgraça, né? Tá feito o rolo aí que você vai ter que ser levado para um hospital urgente e tomara que tenha o soro lá para esse veneno. É uma coisa muito séria. Agentes ergonômicos. Esforço físico intenso. Olha os nossos heróis aí, né? Cada saco desse aí já tem um peso grande. Imagine esse nosso amigo aqui com 5 sacos um em cima do outro. Os outros com 4. Mostrar que eu sou forte, né? Só que precisa avisar a sua coluna que você é forte, porque a coluna pode não estar sabendo disso, né? E normalmente ela não sabe disso. E aí, adeus sua coluna. Faz um esforço desse, mostra que você é o fortão, que você consegue tudo, né? Eu sou homem, né? Eu consigo fazer isso. A coluna sua pode não concordar com você e pode ter uma lesão grave. O que é uma lesão grave? Você acabar até não conseguindo mais andar. Aí, com pouca idade, né, 30 anos de idade, está você numa cadeira de roda, andando com muleta. Por quê? Fez um esforço físico intenso. Não pode, pessoal. Isso aí não é brincadeira, não. Não pode fazer um esforço acima do que você tem capacidade para tanto. Halterofilista é outra coisa, né? Halterofilistas são aqueles caras que malham em academia o tempo inteiro, aí levantam aqueles pesos enormes, né? Nós vamos ter uma Olimpíada agora daqui a alguns meses. Aí você vê na Olimpíada lá aquele cara levantar aquele peso imenso, lá aquela coisa toda, né? Aquilo não tem nada a ver com o nosso dia a dia, né? Não somos halterofilistas, né? Não vamos para a Olimpíada nenhuma, nós vamos trabalhar todo dia. Levantamento e transporte manual de peso. Olha, qual que é a técnica aqui, né? O peso, ele não pode ficar nas nossas costas, o esforço, né? Como está nessa ilustração à nossa direita. O peso, ele tem que ser distribuído nas nossas pernas, como está à esquerda. Então, ao levantar um peso, se não dá para levantar sozinho, pede ajuda, né? Se em 2 ou 3 não conseguir levantar, então não é para ser levantado pelo ser humano, é para ser levantado por outras maneiras, né? Então, como que nós temos que fazer? A gente tem que abaixar, como está mostrado aqui do lado esquerdo, na ilustração à esquerda, pegar e levantar com o esforço das pernas, não o esforço da nossa região
lombar, né? Nossa coluna. Então, esse tipo de esforço assim não pode ser feito. Exigência de postura inadequada. Olha a gente aí na frente do computador. Será que vocês não fazem isso? Ou mesmo com o celular na mão, né? Será que não faz isso? Não joga o corpo em cima de alguma coisa, né? Vai dando problema também na nossa coluna, né? No nosso sistema ósseo todo. Nós vamos ter problemas a longo prazo, claro, né? Isso não acontece de uma hora para outra, mas se a gente for ficar dessa maneira trabalhando. Imposição de ritmos excessivos. Olha a nossa secretária, nossa administrativa, né? Com 8 braços, né? Ela atende o telefone, toma um café, mexe no computador, na máquina de calcular, escreve, assina, entrega material, né? Isso é imposição de ritmo excessivo. Ninguém aguenta um ritmo desse direto. Então vamos lá, vamos fazer uma tarefa, depois fazemos outra, depois fazemos outra. É claro que eu não estou falando aqui de você ser molão, né? Encostar o corpo e tal, não é isso. Mas também o oposto também não pode, né? Trabalhar que nem um doido, né? Fazendo mil e uma coisas de uma vez, né? O tal do mil e uma utilidades, né? Não é por aí que você vai ter uma boa saúde, não vai sofrer acidente. Trabalho em turno e noturno. Vamos entender bem isso aqui. Aqui nós queremos dizer o seguinte: você ficar trocando de turno. Por que isso? O nosso corpo, ele acostuma com determinado ritmo. Nós temos, se você pegar as 24 horas do dia, né, um período de dormir, né, de sono, um período de descanso e um período de trabalho, que normalmente é dividido em 8 horas. Então, 8 mais 8 mais 8 dá 24 horas. Então, o nosso corpo está acostumado lá. Chega, não sei, 10 horas da noite, vou dormir. Né? 10, 11 horas da noite. 8 horas da manhã eu acordo, né? Hoje já estou até trabalhando, acordo 7 horas da manhã, né? Depois eu descanso à tarde. Então, o nosso corpo ele precisa dessas 3 fases para o organismo funcionar naturalmente, funcionar de uma forma boa. Imagina você, né, começar a trocar isso. Então, essa semana você vai trabalhar à noite, você vai trabalhar da meia-noite às 8 da manhã. Aí na semana seguinte você vai trabalhar das 8 da manhã às 18 horas, por exemplo, né, às 16 horas, não sei, com horário de intervalo. Né? Aí no outro dia, na outra semana, você vai trabalhar à tarde, você vai trabalhar das 16 às 24 horas. E fica trocando isso, né? E troca essa semana, e troca semana que vem, troca outra semana, e troca outra semana. Então, essa troca de turno, né? Durante o dia, à noite, durante o dia, o corpo, ele começa a ter problemas para acompanhar esse ritmo. Então você começa a dormir mal, né? Você estava acostumado a dormir de noite, né? No período noturno, você passa a dormir no período diurno. Aí depois de 10, 15 dias você inverte tudo de novo, né? Então o corpo, ele tem que ter um tempo de adaptação. Não quer dizer que você não pode trabalhar no período noturno, não é esse o problema. Você pode. O que não pode é ficar trocando de turno, né? Troca essa semana, troca outra, troca outra, troca. Então, trocou o turno, tem que ter um período de adaptação, aí o corpo adapta, aí depois de um tempo, né? Que já o corpo está adaptado, está tudo direitinho, aí pode ter uma mudança de turno.
Mas tudo isso tem que ter um acompanhamento da segurança do trabalho, um acompanhamento da medicina do trabalho, que é para o corpo se adaptar às alterações de turno. Jornada de trabalhos prolongadas. Então, a pessoa trabalha 12, 14 horas direto. Vai acontecer isso aí que está acontecendo com o nosso amigo, ó, dormiu, né? Ele está lá com a pilha de serviço dele e pumba, caiu, dormiu em cima de tudo, né? Por quê? Ele está trabalhando acima do normal do corpo, né? Nós falamos agora há pouco que nós temos que ter o período de sono, nós temos que ter o período de trabalho, o período de descanso. Então, tudo isso são jornadas que têm que ser estudadas, que têm que ser distribuídas certinho para o nosso organismo. Monotonia e repetitividade. O que que é isso? É você trabalhar, por exemplo, numa linha de produção em que você repete aquele movimento o tempo todo. Isso acaba ficando monótono, né? Ou seja, você desconcentra do serviço, você começa a pensar em outras coisas, né? Isso pode ocasionar um acidente, né? Um acidente de trabalho. Como resolver isso, né? Por exemplo, através da ginástica laboral. Como que isso funciona? Depois de um determinado tempo que você está ali na linha de montagem, por exemplo, você para, aí o pessoal para essa linha, vão fazer uma ginástica, mexer o corpo, às vezes tomar um cafezinho, tomar uma água, né? Aí volta para a linha de montagem. Essa quebrada que você deu no serviço, você aumenta a produtividade, ou seja, você estava naquele ritmo, tal, estava ficando monótono, tal, aí você quebra, faz uma outra coisa, mesmo de forma rápida, né? Aí seu organismo se restabelece de novo, seu pensamento, você volta a trabalhar, né? Então, o pessoal da segurança e medicina do trabalho, eles fazem esse acompanhamento e tem esse ritmo, né? Que quando deve ser quebrado, como você deve parar e voltar, o tempo que você fica parado, tudo isso ajuda, no final das contas, para que você não tenha um problema de acidente, por exemplo, um problema de saúde, né? E o serviço, a produção continue normalmente.